Olá pessoal, tudo bem? Lembram que vocês já estudaram unidades de medida de tempo, por exemplo, que tinha segundos, minutos, horas? Tinham também unidades de medida de massa, que temos grama, quilograma, miligrama, decigrama. Temos também unidades de medida de comprimento, onde temos metros, quilômetros, centímetros e assim por diante. Também existem as unidades de medida na informática. Por exemplo, todo mundo aqui já viu essas expressõezinhas aqui. Bytes, kbytes, que se lê kilobytes, megabytes, gigabytes e terabytes. Depois dos terabytes, também temos mais outras unidades de medida, só que essas são as mais conhecidas. Bem, a gente agora vai entender para que serve, como funciona, na verdade, cada uma delas. Observem só. Então vejam só, assim como a massa pesa na balança e tem uma capacidade limite para isso aí, muitas vezes em um automóvel tem uma capacidade limite para tal carga, porque tem um peso que aquele veículo não pode extrapolar, ou aquela balança que tem um peso que não pode extrapolar, senão danifica o aparelho. Na informática também temos sim, os dados eles ocupam espaço na memória digital do seu computador ou do seu celular, por exemplo. Então, também temos as unidades de medidas que medem vamos dizer assim, medem o espaço ou a quantidade de dados que aquele cartão de memória pode armazenar. Por exemplo, não sei se vocês já pensaram que o byte era a menor unidade de medida na informática, mas não. O byte não é a menor unidade de medida na informática. A menor unidade de medida na informática é o bit. Bit é representado pela letra B minúscula, enquanto o byte é representado pela letra B, só que maiúscula. Então, sempre quando vocês verem assim a expressão K e o Bzinho minúsculo, quer dizer K bits. Quando você vê um K com um B maiúsculo, é K byte. Assim é megabyte. Se fosse um M com um B minúsculo, era megabits. É importante sim saber disso aí também, que isso aqui também aparece em vários lugares, principalmente na sua rede de internet de 30 megabytes. Não é bytes, é megabits, na verdade. Pois então, o bit, na verdade, quer dizer binary digit. Não sei se lê dessa forma, mas isso aqui é uma palavra em inglês e em português é dígito binário. Ou seja, um bit ele tem a seguinte informação. O bit é a menor unidade de medida de transmissão de dados. Por exemplo, o bit ele só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Zeros e uns é como o seu computador lê os dados que ele recebe. Esses zeros e esses uns, eles têm os seguintes significados. Eles podem significar, logicamente, uma coisa ou o contrário dela. Não existe um outro espaço ou um outro termo que o seu computador entende. Ou sim ou não. Verdadeiro ou falso. Ligado ou desligado. É essa lógica que o nosso computador ele usa para entender nossos dados. E ele transforma todos esses dados em zeros e uns e torna como armazenamento. Por exemplo, um byte ele é formado por 8 bits. Um byte é formado por 8 bits. 8 bits formam um byte. Já o kbyte, que é o kilobyte, é formado por 1024 bytes. 1024 bytes forma um kilobyte ou um kbyte. O megabyte é formado por 1024 também, só que
kbyte. 1024 kilobytes formam 1 megabyte. 1 kbyte ou 1 kilobyte é formado por 1024 bytes. E 1 byte é formado por 8 bits. Beleza? Então, para transformar de bytes para bits, só é multiplicar por 8. Porque 1 byte é igual a 8 bits. 1 vira 8. Para 1 vira 8, multiplica-se por 8. 1 kbyte é igual a 1024 bytes. Então, para transformar de kbytes, que são os kilobytes, para bytes, multiplica-se por 1024. Então, se eu tenho 2 kbytes, na verdade eu tenho 2048 bytes. 1 megabyte, para transformar em kilobyte ou em kbyte, multiplica-se também por 1024. E todos nessa ordem. 1 gigabyte é formado por 1024, só que megabytes. E 1 terabyte é formado por 1024 gigabytes. Então, para se transformar de terabytes para a sua medida anterior, que era os gigabytes, multiplica-se por 1024. Se for para transformar de terabytes para megabytes, aí eu multiplico por 1024 duas vezes, porque ele anda duas casas. De tera para giga e de giga para mega. Se eu quero transformar de tera para kbytes, então eu multiplico por 1024 uma, duas, três vezes. Então, vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. É uma conta bastante grande. Mas, vamos continuar. Se fosse o contrário, se eu quisesse transformar os bytes em kbytes, ao invés de eu multiplicar daqui para cá, eu divido pelo mesmo valor, que é 1024. Se 1024 bytes forma 1 kbyte, então 1024 vira 1, e para 1024 virar 1, eu tenho que dividir ele por 1024. Mesma coisa sucede para transformar de bytes para megabytes. Por exemplo, se de bytes para kbytes eu divido por 1024, então, para transformar em megabytes, eu divido por 1024 duas vezes. Assim eu transformo os bytes em megabytes. Então, se eu quero pegar o menor e crescer para o maior, se eu tenho uma quantidade de bytes, eu quero saber quantos kbytes tem nisso aqui, eu divido por 1024. Se eu tenho uma quantidade maior e quero diminuir, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de kbytes e eu quero saber quantos bytes tem, eu multiplico por 1024. É sempre assim. É sempre observar essas igualdades aqui. E caso queira pular dessa, por exemplo, para essa, aí eu observo. Ora, de terabyte para giga, eu multiplico por 1024. E de gigabytes para megabytes, eu também multiplico por 1024. Então, eu multiplico por 1024 duas vezes para transformar de terabytes para megabytes. Então, pessoal, esse é um conhecimento básico aí de unidades de medida na informática. Para vocês terem uma noção, eu acredito que nesse mundo tão digital, todos vocês, ou a maioria de vocês já sabiam como funcionava isso aqui, que é sempre na casa dos 1024. Apenas os bytes, que é formado por 8 bits, que é a menor unidade de medida na informática, que é o dígito binário. Binário vem de 2, né? No caso, quando o seu computador recebe o dado, um dado, ele entende como uma informação binária. Ele só pode significar sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, sempre uma coisa ou o contrário dela. A partir disso, ele vai formando os dados e dando significado às coisas. Então, vamos fazer exercícios para aprender a converter aí as unidades de medidas de bytes para kilobytes, de megabytes para gigabytes e assim por diante.